Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo ao podcast do BNI Proativa Campos Gerais, Campo Largo. E hoje a gente vai falar bastante sobre tecnologia com a Pitch, que ganhou o Pitch da semana, né? Amanda Simeão, da AI Tecnologia. Seja muito bem-vinda, Amanda. Estou muito feliz que você esteja aqui, uma comunicadora. Você se comunica muito bem, né? Desde o primeiro dia que eu vi você levantando e fazendo o seu pitch, eu vou falar de coração, né? Eu vi já em você uma comunicadora e um espelho, né? De um dia falar com tanta confiança como você fala. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma oportunidade imensa, uma alegria imensa estar aqui com você também, que tem um carisma incrível, então devolvo o elogio, né? Quando você chegou, eu já senti uma energia muito boa se aproximando, fiquei muito feliz com a sua entrada no BNI, agradeço os elogios sobre comunicação, eu me esforço muito para sempre transmitir com clareza as ideias que eu tenho, né, guardado aqui na mente. Perfeito. Vamos fugir um pouquinho das perguntas iniciais, falando sobre comunicação. Você sempre se comunicou bem? Ou você teve um processo de comunicação? Porque você comunica bem. Eu sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar, mas ao longo do tempo, como a gente começa a empreender, a gente não liga muito para essa parte. Eu percebi que eu tinha que melhorar para eu me comunicar com empresários que pudessem ser meus clientes. Então, quando a gente não empreende, a gente se comunica de uma forma, mas quando você precisa convencer alguém tão ou mais inteligente do que você precisa usar algumas técnicas que te favoreçam, né? Então, eu precisei realmente construir, estudei, fiz cursos. Hoje dou mentoria também de oratória sobre pressão para pessoa poder reagir sobre pressão. Uau. Mas eu precisei evoluir e melhorar muito a minha comunicação para eu poder me comunicar no mundo empresarial. Isso me favoreceu bastante. Perfeito, eu vejo pela sua entonação, com certeza alguma técnica também, você já tem uma entonação forte e firme, né, dá uma confiança de ouvir realmente você falar. Sim, também sou de família italiana, então os italianos, né, gostam muito de falar. Legal. Agora eu quero entender um pouquinho da Amanda empreendedora. Me conta um pouquinho da sua trajetória, até onde você chegou com a da AI Tecnologia. Eu sei que você é multi aí empreendedora. Se quiser contar um pouquinho, até a cadeira que você estava antes no BNI, como está agora, faça um resumão aí para nós. Então, primeiro eu sou mãe em tempo integral, que também já é um grande trabalho, Verdade. Não remunerado, né? Mas é um grande trabalho. Investimento. Sim, é investimento, a longo prazo. A longo prazo. Tem dado alguns retornos, já numa louça, alguma coisa Isso. assim, já tem dado alguns retornos. Mas eu comecei empreendendo com a Varanda Gourmet, né? A gente é reconhecido estadualmente como o melhor buffet, né, do estado, né, no campeonato do Quilo é Nosso de 2025. Estamos rumo ao 2026, né? Já começou o concurso. E foi a cadeira que eu entrei no BNI, né? O Varanda Gourmet como restaurante e eventos. E eu passei, acho que 3 anos focando muito nessa cadeira. Então, quando eu senti que o Varanda já tinha alcançado o ápice dentro do grupo e dentro da cidade, eu achei que era uma grande oportunidade para eu expor meus outros empreendimentos, que é a da AI Tecnologia, que não existiria se não fosse o Varanda Gourmet. Porque no Varanda eu tinha essa deficiência de atendimento automatizado no WhatsApp. Mas eu não tinha nenhuma empresa capacitada que me atendesse da forma que eu gostaria. Então eu comecei a pensar nisso, vou desenvolver. E meu marido é desenvolvedor, então comecei a encher ele de trabalho e ele foi resolvendo tudo. Eu falei, vamos monetizar isso, porque é uma coisa legal da gente fazer, ajudar outras empresas. E você já viu um negócio surgindo, uma oportunidade. Já vi um potencial. Tá. E aí ele começou a desenvolver e foi dando super certo. A gente começou a fazer gratuito para alguns colegas e quando a gente viu, tava trabalhando de graça, né? Para os amigos, falei, não, vamos monetizar, que acho que tem mercado para isso e tem espaço. Então vamos fazer. E aí a gente formalizou a empresa, abriu tudo. E depois de um tempo surgiu a oportunidade de mudar no BNI e eu mudei, mas acho que o que eu mais gosto na empresa é você ouvir, eu consigo ouvir e entender a dor dos empresários que vêm até nós. E você vê que é a mesma praticamente para todo mundo. Então isso é uma coisa muito legal, né? Sim. Então acho que essa é a minha trajetória. Então eu empreendo na gastronomia, empreendo na tecnologia, também empreendo na área do direito, sou formada em direito e também como consultora estratégica, porque toda essa bagagem que eu tenho de estudar estratégia, de estudar o concorrente, de estudar o consumidor, o que ele vem consumindo, isso acaba agregando, né, pra gente ajudar outras empresas também. Então, eu, sim, sou multi-empresária, como você falou. E você dorme que horas? Olha, quando eu não tenho nada pra fazer, eu durmo da meia-noite às 6. Pois é, porque a gente sabe que um restaurante, por exemplo, ocupa muito espaço, né, de tempo, né, entre comprar insumos, servir, enfim. Então,
Acredito que você tem uma bagagem mesmo muito forte e realmente muito a ensinar as outras pessoas também, né? Sim, o restaurante em si, ele é bem complexo para você administrar. Mas hoje eu tenho um time bem formado, a gente Legal. construiu uma cultura muito legal, muito forte dentro da empresa, e isso só trouxe, né, colaboração, tempo, a gente automatizou tudo que podia, e isso me trouxe tempo para olhar outras áreas da empresa que antes eu não tinha, então por isso também a Daí veio só para complementar os meus empreendimentos. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do pitch que você ganhou, que foi ali fazendo analogia à Copa do Mundo, que infelizmente o Brasil perdeu. Como que foi a ideia desse teu pitch? Olha, eu gosto sempre de trazer temas que são atuais, porque isso gera uma conexão imediata com quem tá me ouvindo, né? Então eu gosto de trabalhar sempre alguma coisa que tá em alta. E como no futebol é igual os negócios, não adianta você ter um time, o melhor time. Você tem que ter uma estratégia e aplicar. Então eu trouxe a ideia lá acho que foi da Argentina ter perdido, né? Isso mesmo. E que eles estavam realmente com um time muito bom, mas eles tiveram uma estratégia ruim diante do jogo. Então eu quis trazer isso para fazer os empresários se conectarem, que às vezes você tem um time forte, mas sem a estratégia correta, que também faz parte de todo um processo de construção, você não consegue avançar muito, né? Então foi um pouco dessa brincadeira, desse trocadilho que eu quis trazer. Legal. Muitas empresas ainda, agora a gente vai para a tua área atual aí também, da IAI, tá? Muitas empresas trabalham com processos manuais aí que atrasam bastante o dia a dia, né? Qual que é o maior erro que você observa nesse cenário de ainda a pessoa não ter essa tecnologia? Se quiser explicar um pouquinho qual que é o ponto forte também da IAI, pode explicar. E em todas essas consultorias que você fez, o que você observa de padrão? Olha, o padrão é muito repetitivo e muito claro. As pessoas sempre acham, os empresários sempre acham que precisam de mais gente, mas na verdade não. Todas as tarefas repetitivas, já puxando um pouquinho já a explicação, tudo que é tarefa repetitiva a gente pode automatizar. Então, perguntas frequentes, agendamentos, follow-up, principalmente na jornada do cliente, follow-up é muito importante. E é o que muitas empresas deixam para trás, deixam a desejar porque não tem tempo, porque acham que precisam de mais pessoas. Na verdade, precisa de uma automação para a gente conseguir organizar o fluxo, o processo de atendimento da jornada do cliente, assim conseguir vender mais. E é isso que eu faço na minha empresa. Legal, uau. E com a sua experiência também, quais os benefícios que a tecnologia traz para um empreendedor em termos de produtividade? Exclusivamente não é o tempo, mas é o principal. Devolver tempo para o empresário, para você ter tempo de pensar em outras coisas, para você poder escalar. Porque quando você está muito concentrado na operação, respondendo perguntas repetitivas, fazendo agendamentos, você não tem tempo para olhar para os números da empresa, para acompanhar indicadores. Verdade. Então, a devolução do tempo para o empresário, eu acho que é o melhor benefício, o principal benefício, porque tempo é uma coisa que você não consegue retornar depois. Então, Verdade. Tempo é dinheiro. Filosofia, né? também. Filosofia. Então, tempo é dinheiro realmente. Quando você libera o empresário para ele poder olhar outras áreas da empresa depois que ele já tem a automação pronta, ele consegue ver como a empresa pode crescer, para onde ela pode crescer, a direção que ela pode tomar depois que ele tem um tempo para pensar, porque se ele não tiver tempo para isso, ele vai estar sempre apagando incêndio e vai estar sempre ali sobrevivendo, não vai estar vivendo. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito de pequeno, médio empresário, que normalmente está dentro da operação e fazendo outra parte do processo, então ele não consegue olhar como um todo. Então, sei lá, alguém que trabalha na área alimentícia, tá lá cortando tomate, tá lá fazendo não sei o quê, e tá no meio do processo, e ele vai precisar ter mais tempo, né? Vamos falar algo próximo à tecnologia, um fluxo financeiro, né? Ele mesmo faz manualmente, aquilo ocupa um tempo. A tecnologia tá aí para realmente desocupar esse tempo, né? E para que ele faça outras coisas, né? Exatamente. Veja outras coisas também. Agora a gente vai falar um pouco sobre estratégia e tecnologia, que a gente já estava falando. Como que o empresário, com o que você oferece hoje, que eu quero que você fale mais firmemente ali, pode antecipar problemas, né? Hoje a sua solução é só de WhatsApp ou não? Não, eu consigo integrar tudo num fluxo único. Então eu consigo fazer integração com o WhatsApp, Instagram. O TikTok ele dá um pouco mais de trabalho, porque ele tem, né? Ele é chinês, então Sim. ele tem um pouco de dificuldade nisso. Tá bom. Mas no Facebook também, no Instagram, a gente deixa tudo num único fluxo que já gera, né, um ganho de tempo. Então, se a pessoa manda uma pergunta lá pelo Instagram, a gente consegue responder no mesmo fluxo e a inteligência artificial devolve lá a pergunta. Ou no WhatsApp também.
O cliente não precisa ficar mudando de número para falar com diversas pessoas dentro da empresa. Consegue resolver tudo num fluxo único. Era essa a pergunta? Isso, era isso mesmo. Na verdade, a gente ia falar um pouco sobre como antecipar os problemas, né? Acredito que você conseguiu trazer aí bastante para nós. Agora, sobre o BNI, né? Quanto tempo está no BNI? Eu acho que já vai caminhando, já caminhou para 3 anos já. Nossa, você foi lá no começo também do BNI, fundadora do BNI. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. A gente tá andando aí porque você foi lá também, galgou. Sim, eu fui a primeira presidente, então foi um desafio já bem grande, porque era tudo muito novo, ninguém sabia direito como funcionava a ferramenta. A gente entendia o que a gente viu nos grupos que visitou e tudo mais, mas quando você vai para a liderança, você percebe muito o bastidor que é construído antes da reunião, e essa visão a gente não tinha. Então eu, como primeira presidente, eu aprendi tudo na raça, foi sofrido assim, mas eu tentei, em tudo que eu faço, aliás, eu tento dar sempre o meu melhor, 101% de mim. Então na presidência foi isso também, sabe? O que trouxe uma visão, um crescimento e uma visão do BNI que eu não tinha, que era o quê? A ferramenta funciona. Você tem que entender a ferramenta de dentro para você poder usar ela a seu favor. Então, quando eu entrei no BNI, a varanda mesmo tinha 4 meses. Então, foi uma aposta, né, assim... Às cegas, pode dizer? Às cegas, vamos dizer, mas que foi certeira, porque eu pensei comigo, poxa, é um investimento que eu vou fazer, não só na minha carreira, não só aqui no meu empreendimento, mas como visibilidade na cidade, e isso retorna quando você usa, né, as ferramentas. Então foi uma coisa bem legal. Eu não saí do BNI, eu sou uma entusiasta do BNI, compro de todo mundo que tá no BNI, então a minha família, preciso comprar alguma coisa, tem no BNI, tem aqui no BNI, deixa eu ver aqui qual que é o BNI mais próximo que tem. Então eu sou uma entusiasta da ferramenta porque ela me forçou a crescer também como comunicadora, como empreendedora, em conexões. Então é muito legal, a minha trajetória no BNI, eu gosto muito de contar isso também. Legal. Eu fui crescendo junto com o grupo, então como eu comecei fundadora lá, hoje eu já tenho mais expertise para ajudar as pessoas que entram. Então no começo foi difícil, mas a gente entregou tudo que podia, e se hoje, né, o grupo tá aí é porque o primeiro trio de liderança apanhou bastante. Isso aí, parabéns. Muito obrigado por não ter desistido, né? Para que todos estivéssemos aqui, para que o podcast tivesse existido também, né? Para que o podcast exista, né? Foi algo construído lá atrás. Já foram várias perguntas que já foi me respondendo e já está se encaminhando aqui para o nosso fechamento. Mas a sua visão, Amanda, qual a diferença entre apenas conhecer pessoas e criar conexões? Você conhecer pessoas é você trocar cartão de visita, né? Então Sim. eu conheço alguém ali, troco o cartão de visita e vou embora. Mas você criar uma conexão é o que a gente faz na quarta-feira, na reunião do BNI. A gente faz uma celebração de tudo que a gente fez durante a semana. De reuniões, de indicações, de referências. Então ali é uma celebração, mas você só consegue fazer negócios com pessoas que você confia. Então toda quarta-feira você está ali transmitindo confiança, falando do seu negócio, conhecendo do negócio do outro, e isso vai gerando um relacionamento, você vai construindo um relacionamento. Sim. Eu não consigo consumir e comprar uma pessoa que eu não tenho confiança. Acredito que igualmente as outras pessoas pensam isso, né, de mim ou de outras pessoas. Então é preciso primeiro você construir um relacionamento, gerar uma confiança para você poder comprar ou vender. Mas o que o BNI traz na metodologia e que é muito válido é que você tem que entrar no grupo pensando no que você pode oferecer, no que você pode dar antes de vender, porque aí o resto vem consequência, automaticamente. Você faz referência, você se torna uma pessoa referenciável. Então, isso é um processo que não tem erro. Então, acredito que seja isso. É entre pessoas, mas o universo também reconhece. Sim. Fala, você tá fazendo um movimento assim, então eu vou te entregar um movimento assim também. Sim. Né? Então, isso eu acho muito legal. Qual conselho que você daria para nós, Amanda, para quem quer melhorar os processos internos e ampliar os seus resultados com menos esforço manual? Todo resultado depende de uma decisão que foi tomada. Então, o que eu daria de conselho? Automatize o quanto antes para que você não precise correr atrás de concorrentes que já automatizaram. Então, todas as tarefas repetitivas podem ser automatizadas, mas só quem pode tomar essa decisão é o próprio empresário. E quando ele decide fazer isso, ele vê que a automação ela veio não para tirar o lugar das pessoas, mas veio para devolver tempo. E uma empresa que tem essas ferramentas de inteligência artificial é uma equipe que vai vender mais, vai transformar a jornada do cliente e vai trazer mais movimento para dentro da empresa. Então, isso gera um movimento, uma ação dentro da empresa, porque é uma ferramenta que vai transformar realmente a equipe de vendas, né? Então, acho que é essa a mensagem. Perfeito. Então,
já estamos finalizando agora o nosso podcast. Passou rapidinho, você viu? Sim. Falei pra você que era bem rapidinho. Nem sofri. Eu acho que foi até um pouco mais que 20 minutos, mas não tem problema. Tava muito gostosa mesmo a nossa conversa. Agora eu quero que você olhe para nossa audiência e deixe uma mensagem final falando sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre a Amanda. Enfim, eu quero que você deixe uma mensagem final aí pro pessoal pra gente finalizar o podcast. Tá certo, então, com muita dor no coração, vamos finalizar, porque o Pedro é muito simpático e carismático. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que tecnologia, ela vai transformar a empresa, mas a empresa que tomar essa decisão. Então, uma empresa sem tecnologia é uma empresa que não tem muita estratégia para seguir e não tem muito futuro. Então, tome a sua decisão de transformar a sua empresa, de automatizar processos e me procure que eu resolvo exatamente esse problema. Isso aí, muito obrigado, Amanda, por ter participado. Então vou finalizar agora ali, tá bom? Tá bom. Obrigado. Escutaram o que a Amanda falaram, gente? Automação. Né? Se você não abrir os olhos agora, pode ser que você seja engolido aí, e eu posso falar, gente, tá tão rápido, daqui algumas semanas, alguns meses, ou até mesmo hoje. Então procure a Amanda para te ajudar. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Curta esse episódio, compartilhe com quem precisa ouvir essas dicas. Não fique só para você, não escute só para você. Mostre para mais pessoas, para um número maior de pessoas e se inscreva no nosso canal. É muito importante ter esse reconhecimento aqui para o BNI Proativa de Campo Largo. Então, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!